Fala aí, time! Como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu vou explicar o passo a passo que eu utilizo para fazer operações de swing trade. São operações que eu faço todos os dias, operações que levam em torno de 1, 2, 3, 4 dias, vezes 5. É uma estratégia que eu utilizo todos os dias, tem uma excelente taxa de acerto, tem uma rentabilidade muito boa e é uma estratégia que me proporciona segurança. Eu aplico todos os dias, vou dormir tranquilo, sem ficar preocupado, porque essa estratégia não abre espaço para subjetividade, é uma estratégia objetiva e que me traz, além de um bom retorno, me traz essa tranquilidade também. Então eu decidi compartilhar com vocês. Bom, mas antes de eu entrar na estratégia, por gentileza, peço aquele likezão porque ajuda bastante o nosso canal. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Se você já foi inscrito, muito obrigado. E vamos lá, time. Eu também quero dar os créditos de muita coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo ao nosso amigão Stormer. O canal do YouTube dele é esse que tá aparecendo aqui na tela. Parte dessa estratégia eu aprendi com o nosso amigão Stormer, ajustei um pouquinho o meu estilo operacional e aí vou trazer para vocês aqui de modo linear. Olha só, time, pra gente poder entrar em boas operações, nós precisamos entender primeiro dois conceitos, que é o conceito de análise técnica e o conceito de análise fundamentalista. Em menos de um minuto eu explico para vocês. Eu sei que existe uma certa briga, ou não sei se é mais uma rixa, entre muitas pessoas que operam tape read, outras operam análise técnica, outras falam que só o que funciona é análise fundamentalista, mas no meu conceito de mercado financeiro, análise técnica e análise fundamentalista respondem perguntas diferentes. De um lado nós temos a análise fundamentalista que responde se uma empresa é boa ou não, se essa empresa é bem administrada ou não, se esse setor econômico é interessante ou não é interessante, porque a análise fundamentalista analisa os dados da empresa, analisa balanço, analisa relatórios e toda essa análise voltada aos relatórios da empresa. Já a análise técnica responde a uma pergunta bem simples: quando é bom comprar e quando é bom vender, analisando o gráfico da empresa. No meu ponto de vista, não precisa ter essa rixa se uma funciona, se a outra funciona, o que é melhor ou não, porque as duas se interligam. E quando você utiliza os dois tipos de análise técnica e análise fundamentalista, a sua assertividade aumenta muito no que diz respeito a operações de swing trade, operações de position, day trade nem tanto porque é mais operações curtas ali durante o dia mesmo. Agora, se você pretende ficar posicionado por mais de um dia, é interessante que você tenha a análise fundamentalista também a seu favor. Como assim? Analise ali alguns dados da empresa. Eu vou deixar aqui para vocês uma lista de empresas que eu considero boas, lembrando que não é recomendação, tá? Algumas empresas que eu considero boas, que tem um case bom, mas eu também vou explicar a vocês como analisar uma boa empresa. Eu vou deixar o PDF completo desse vídeo lá no grupo do Telegram. O PDF com as ações que eu considero ações que têm um bom case, ações que têm bons fundamentos. Lembrando mais uma vez que eu não estou fazendo recomendação. Eu estou apenas apresentando meu ponto de vista sobre algumas empresas. Vamos lá, time. Antes da gente definir um sinal de entrada, antes da gente clicar no botão comprar ou vender lá no gráfico, primeiro nós vamos procurar algumas empresas para a gente fazer as operações de swing trade. Nós podemos fazer essas operações no índice, no mini índice ou no mini dólar, porém eu gosto de me posicionar em algumas empresas. Eu entrei em algumas companhias que têm bons fundamentos, eu tenho uma taxa de acerto maior, eu tenho uma rentabilidade maior. Porque o índice, o mini índice e o mini dólar acaba sendo muito volátil para o nosso sistema operacional aqui. Eu procuro as empresas que têm um gráfico sólido, tem liquidez diária, tem volatilidade, porém é uma volatilidade contínua, tá? Vamos lá, time. Análise fundamentalista. O que é que nós vamos procurar? Como é que nós vamos fazer? Não tem segredo nenhum, time. Nós vamos aqui no Google e vamos digitar esse site aqui. Fundamentos.com.br é um site confiável e que tem todos os dados aqui da empresa. Nós vamos apenas vir aqui e digitar, por exemplo, digitar Petrobras, Petri3. Vou clicar em exibir. E aqui já vai aparecer o PL da Petrobras, vai aparecer o ROI da Petrobras, vai aparecer o EBITDA, vai aparecer dívida e etc. Então, nós vamos analisar aqui rapidinho esses dados. Já vou explicar para vocês alguns deles, os principais. Não tem segredo nenhum. O que é que nós vamos olhar? Primeiro nós vamos olhar o PL. O PL é uma sigla para preço da ação dividida pelo lucro. Você não precisa necessariamente fazer essa conta. Você só precisa saber que esse número aqui tem que estar baixo. O PL da empresa tem que estar abaixo de 10, é um bom PL. O PL na casa dos 10, 9, 8. Em seguida você vai olhar o ROI da empresa. O ROI, essa sigla, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Esse número aqui precisa estar alto. Enquanto o PL tem que estar baixo, esse número aqui tem que estar alto. Olha só o ROI da Petrobras, está em 39. É um ROI alto. Um ROI de 20, 25, 30 é um ROI interessante. Porque quanto maior for esse número aqui, significa que em menos tempo você vai ter o retorno dos seus investimentos, tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, a Oi, né? Oi BR3, aqui. Olha só,
O PL da empresa tá baixo, ok, mas olha só o ROI da empresa, negativo 667. Cara, isso daqui é muito ruim para você. Isso daqui significa que não tem uma estimativa para o futuro de quanto você vai ter um retorno do investimento que você está colocando aqui nessa companhia. Ou seja, não tem estimativa para quando você vai ter um retorno nos seus investimentos. Que a Oi é uma empresa que está endividada. Se a gente colocar aqui, nos últimos 12 meses, olha só o lucro líquido da empresa. Está negativo. Então a empresa não está lucrando. A empresa está endividada, não está lucrando. Então não é uma boa companhia para a gente aplicar essa estratégia já no fator da análise fundamentalista, que mesmo com uma empresa que tem bons fundamentos, algumas delas também não vão ser bom para a gente aplicar essa estratégia que eu estou prestes a passar para vocês, porque a análise técnica acaba não permitindo, tá? Eu vou explicar tudo nesse vídeo, calma. É porque eu sei que são muitos detalhes que podem ficar confusos, mas eu estou tentando ir de uma forma linear para ficar de fácil entendimento. Então, a Oi não é uma boa empresa para a gente fazer a estratégia que eu já vou explicar nos próximos minutos, tá? O que é que nós vamos olhar? Vamos olhar o PL da empresa. O PL tem que estar baixo, porém o ROI também tem que estar alto, porque não adianta um PL baixo se não tem uma projeção de quando você vai receber o retorno dos seus investimentos. Se eu colocar aqui, por exemplo, a Unipar 3, olha só, Unipar 3, PL de 3, então tá baixo, o PL abaixo de 10 é um PL bom. Olha só o ROI de 75, então isso daqui é um ROI alto. E você também não precisa olhar todos esses dados aqui minuciosamente para a gente fazer uma operação bem sucedida, time. Eu vou passar aqui, por exemplo, os principais dados para você olhar a princípio. Depois você pode ir se especializando em relatórios e ser um investidor que adora um relatório também, tá? Mas até então, eu vou passar para vocês os dados básicos, o suficiente para você analisar se é uma boa companhia ou não, e já colocar no gráfico e dar uma olhada no gráfico. Primeiro, vamos olhar o PL, que você já sabe que é o preço sobre o lucro líquido. PL tem que estar baixo. Vamos olhar o ROI da empresa, você já sabe que é ROI, tem que estar alto. Vamos olhar o patrimônio líquido da empresa, a empresa precisa ter um patrimônio líquido alto. Vamos olhar o valor de mercado, a empresa precisa ser valiosa. Não pode ser uma empresa que tem pouco valor de mercado, porque se a empresa tiver o valor de mercado baixo, não vai ter liquidez, etc. E vamos olhar a dívida líquida da empresa, tá? A empresa não pode estar endividada. E esses indicadores aqui simples definem uma boa empresa com base em análise fundamentalista. Agora, nós vamos para uma parte que eu adoro, que é a análise técnica. Vamos para o gráfico. Para a gente construir um bom sistema operacional, nós precisamos ter 3 regras. Primeiro, nós precisamos de um sinal de entrada, um sinal que pode sinalizar uma compra ou uma venda. Nós precisamos de um sinal de saída, que seria o nosso alvo. Nós podemos deixar um alvo definido aqui na plataforma, ou nós podemos deixar um alvo aberto. Por exemplo, quando o preço fizer tal movimentação, eu saio da operação, né, sem alvo definido. E nós precisamos ter a terceira regra, que é um sistema de stop, um sistema de parar a operação se por acaso ela estiver dando errado. Nós podemos deixar um stop fixo ou podemos deixar um stop móvel, podemos deixar o stop aberto também. Se por acaso o preço fizer tal coisa, eu stop a operação. A partir dessas 3 regras, nós podemos construir um sistema operacional que é voltado em seguir tendência ou reversões de tendência, ou nós podemos optar por um sistema operacional de volatilidade. Não segue tendência nem fica revertendo tendência. É um sistema de volatilidade. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês justamente um sistema de volatilidade. Então, para isso, nós vamos usar um único indicador, que é o RSI. De 2 períodos, vamos digitar aqui IFR, RSI, ele já aparece aqui, ó. Clicamos nesse indicador, né? Aqui no Profit você acha ele assim. Vamos clicar 2 vezes aqui em cima do RSI e ao invés de 9 em períodos, nós vamos colocar 2. Esse aqui é um indicador de volatilidade em um período curto no gráfico diário. É obrigatório ser no gráfico diário. Então, como está em 60 minutos aqui, vamos tirar de 60 e vamos colocar D, que é o gráfico diário. Você pode fazer essa estratégia em outros tempos gráficos, né? Operações de day trade no gráfico de 15 minutos, gráfico de 60 minutos, porém a rentabilidade diminui um pouco, time. Eu sei disso porque eu já fiz muitos testes, backtest aqui automático. Tem um programa que eu vou passar para vocês nos próximos minutos que faz backtest automático dos últimos 10, 20 anos.
e assim você consegue ter uma boa estatística da rentabilidade desse sistema, tá? Então no gráfico diário a rentabilidade é boa, taxa de acerto é boa e você não precisa ficar toda hora no gráfico analisando e etc. Você pode entrar em operação e usar esse tempo para fazer outras coisas, testar outros sistemas ou outros operacionais, tá? Então para esse sistema de swing trade, de volatilidade, vamos usar o RSI de 2 períodos e para fazer a entrada é bem simples. Aqui, observe que nós temos a região de 30, né? Nós precisamos que o preço esteja abaixo da região de 25 períodos. Observe essa linha amarela. Se ele chegar em 24,99, já rompeu. Então, já identifica uma operação. Nessa barra aqui, por exemplo, observe que nessa barra aqui, quando o preço fechou, o RSI estava aqui ainda acima de 30 e o próximo dia, que foi essa barra, ele rompeu. Então, você vai vir aqui no final do dia ou então no início do outro dia e você vai entrar em operação. Eu falo no final do dia porque no início do outro dia o preço já pode abrir em gap aqui dando o take da sua operação, tá? Eu só entro em operações de compra porque eu entro em empresas que têm bons fundamentos. Então eu não entro em operações de venda porque eu gosto de comprar empresas que têm bons fundamentos. Então para fazer a entrada é bem simples. O preço tem que estar abaixo da região de 25 períodos e você precisa esperar o dia estiver finalizando. Nos últimos 30 minutos finais ali, você entra em uma operação de compra. O seu alvo fica na máxima dos 2 últimos dias. Nesse caso, ó, entrando em uma operação aqui, a máxima fica, esse aqui é um dia e esse aqui é outro dia. Então, você entrando em uma operação aqui, o seu alvo fica na máxima dos 2 últimos dias. E o seu stop, você pode definir um stop de 5% para baixo, né? Então o stop ficaria mais ou menos aqui. Porém, eu não gosto de usar o stop nesse tipo de operação. Por quê? Além do stop diminuir um pouco a sua taxa de acerto e o payoff das operações, tem uma maneira melhor para você stopar a operação, né? Para você sair da operação com perda, sem necessariamente deixar ali 5 ou 10% fixo. Qual a maneira que eu stopo minhas operações então aqui, quando a operação dá errado, por exemplo? Bom, ao invés de deixar o alvo fixo lá na máxima dos 2 últimos dias, eu diminuo um pouco o meu alvo. Então, se o preço não acionar o alvo e ele de repente estiver caindo muito para baixo, eu vou colocando o meu alvo na máxima dos 2 últimos dias atrás, os 2 últimos dias recentes. Então, quando o preço for fazer uma correção dessa queda, aí ele vai acionar o meu alvo que já vai estar o meu alvo abaixo do ponto de entrada, né? Então já vai estar no stop ali. Aí eu já vou sair da operação com perda. Aqui, por exemplo, ó, digamos que nós entramos na operação aqui. No finalzinho dessa barra, nós entramos em uma operação de compra. Colocamos o alvo aqui nessa máxima, né? Que seria a máxima dos 2 últimos dias. Aqui é um dia anterior e aqui é o segundo dia anterior. Se por acaso o preço continuar fechar mais um dia aqui embaixo e não for lá acionar, eu retiro o meu alvo daqui e agora eu coloco na máxima dos 2 últimos dias. Os 2 últimos dias vai ser esse e esse. Então o meu alvo já vai ficar aqui. Se por acaso o preço descer mais uma barra, deixar mais uma barra aqui, o meu alvo agora já vai ficar na máxima dos 2 últimos dias, que continua sendo aqui, né? Coincidiu. Mas ele deu uma outra barra aqui para baixo. Tá acontecendo alguma coisa que o mercado só tá caindo. Então eu deixo o meu alvo aqui na máxima dos 2 últimos dias. E assim eu vou conduzindo as minhas operações. Quando ele for recuar, ele vai me tirar da operação no loss, né? Como eu entrei aqui, eu já perdi aqui uma quantidade, então saí da operação no loss. É assim que eu conduzo o stop loss da minha operação e o alvo. Por exemplo, time, olha só, entrei em uma operação aqui agora em Petrobras. Perceba que o indicador RSI, o RSI2 está abaixo de 25. Tá vendo essa linha amarela em 25 e o preço está abaixo de 25. Não é que ele está abaixo agora, é que no pregão anterior ele fechou aqui abaixo. Olha só que tem essa barra aqui vermelha forte, né? E ela tá fechada no gráfico diário e ela fechou abaixo de 25. Como não deu para eu entrar lá no finalzinho do pregão, eu tô entrando aqui agora pela manhã. Então o mercado acabou de abrir, estou entrando aqui comprado e coloco o alvo na máxima dos 2 dias, tá? Já entrei com o lote de 100 ações aqui mesmo para fazer a demonstração aqui na prática acontecendo. Tem a opção de você
estopar essa operação quando o preço cair 5% da sua posição. Aqui, por exemplo, se ele cair até mais ou menos aqui nessa região, 5%, você estopa a sua operação. Ou você espera o pregão fechar e você vai baixando a sua saída. Se por acaso essa barra fechar aqui e o preço não irá acionar o meu alvo, a máxima dos 2 últimos dias já vai ser essa barra que fechou com a do pregão anterior. Então eu baixo o meu alvo para essa máxima. E se por acaso o preço fechar essa outra barra e fechar a próxima barra e não for lá acionar, eu já baixo o meu alvo aqui para a máxima desse carinha, né? Não vou baixar aqui para não acionar, para a máxima desse carinha. E assim sempre eu vou atualizando o meu alvo na saída dos 2 últimos dias, né? Que são as 2 últimas barras. Então não tem segredo, é uma operação super objetiva, simples, que é só aplicar, time. Eu já vou mostrar para vocês agora o programa que nós podemos fazer o backtest automático dessa estratégia. Porém, antes disso, eu vou mostrar para vocês a maneira que nós operamos isso aqui no Forex. Se você tiver interesse de operar Forex, tá? Se você não tiver interesse, não precisa nem você ver esse trechinho. Eu consegui ajustar um pouquinho essa estratégia para aplicar no Forex, time, e é muito bom, é muito rentável essa metodologia também de swing trade no Forex. No Forex é mais ou menos assim, ó. Estou aqui dentro da plataforma PrimeXBT, tá? Vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição, se você quiser entrar, abrir sua conta também, recomendo, é uma excelente plataforma. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um gráfico que não tem muita volatilidade, aqui por exemplo o USDCHF, é um bom par de moeda, não dá pra gente fazer esse tipo de estratégia aqui em EURUSD, porque EURUSD, time, tem volatilidade demais, o tempo inteiro o preço fica rompendo o RSI, rompe, então volatilidade extrema não é muito bom para essa metodologia, tá? Mas, por exemplo, vou aqui, ó, se eu quiser colocar esse indicador, eu venho aqui nesse botão, eu vou tirar aqui pra gente colocar junto, ó. Meu gráfico tá limpo sem nenhum indicador, tá? Então eu clico aqui nesse botão, aqui eu venho, digito índice de força relativa, se eu digitar só índice aqui com esse acento já aparece, que aqui é o IFR, né, a sigla para índice de força relativa. Clico 2 vezes, aqui duração 2, que é de 2 períodos, sobrecomprado 70, sobrevendido 30, mesma coisa, e o indicador, né, o RSI de 2 períodos. Aqui eu coloco branco e pronto, clico em OK. Vou colocar aqui o mouse com mira para a gente ver. Observe, aqui essa região azulzinha é o nível de 30, né? Mas um pouquinho mais abaixo é o nível de 25. Olha só, aqui o preço teria rompido nessa barra aqui, né? Rompeu abaixo do 25. Aqui nós teríamos entrado em uma operação de compra. O nosso alvo na máxima dos 2 últimos dias, ele acionou nessa barra aqui grande verde. Mais para trás também, olha só. Aqui rompeu, tá vendo nessa barrinha aqui? Compra, foi lá acionar. Mais para trás, ó. Aqui ele tinha rompido, a gente comprou aqui. No Forex eu recomendo que você deixe um stop loss de 5 a 10% ali da entrada, porque como o Forex tem uma volatilidade maior, né, o mercado mais volátil do mundo, mesmo os pares de moeda que são mais calmos, eu recomendo que você deixe o stop. Aqui talvez teria ele stopado, aqui você poderia ter entrado em uma operação de compra novamente. Mas aqui para trás, ó, que ele rompeu aqui, você poderia ter comprado aqui, né, o alvo na máxima dos 2 últimos dias. Então aqui nessa barra verde ele deu o alvo, e aqui você pode fazer diversos backtests porque realmente dá muito bom, time. É uma estratégia excelente também para Forex, mas com esse ajuste de escolher um par de moeda menos volátil. Eu testei aqui em diversos pares de moeda, e esses pares de moedas que são muito mais voláteis, por exemplo o EURUSD, que é o par de moeda mais operado aqui no Forex, ele tem uma volatilidade muito agressiva e aqui a gente acaba tomando muito stop loss aqui. Então acaba não dando muito certo, tá? Fora isso, você optando por um par de moeda menos volátil, essa estratégia é muito boa mesmo. Agora, apresentando para vocês o programa que eu estou usando para fazer backtest, é esse daqui, ó. O ElfLab Pro, né? Minha versão aqui tá um pouquinho mais atrasada, que tá 6.9, já tem outras versões aí mais novas. E, time, é um programa sensacional. Infelizmente, ele é caro, né? Principalmente pro brasileiro, mas ele é um programa completo. E eu vou apresentar ele para vocês. Quando você baixa esse programa, naturalmente ele não vem com a base de dados da Bolsa Brasileira. Vem com a base de dados da Dow 30, aqui, vem com a base de dados da Nasdaq,
porém não vem com a base de dados do mercado brasileiro. Então o que é que você tem que fazer? Você pode vir aqui, por exemplo, no Google. Na internet tem gratuito, por exemplo, aqui ó, nesse site aqui chamado ricardoborges.com, você clicando aqui ó, em dados Metstock, são os dados da bolsa. Você clica aqui para baixar os dados do índice, você já vai baixar aqui as ações, tá vendo? Então depois você extrai no seu computador. Agora você volta aqui no programa, clica, né? Aqui onde está Dataset, você clica em New e aqui Metstock, que é o formato, você clica em Next, clica em Next mais uma vez, vai lá na parte que você extraiu aquele download que você fez e aí clica naquele download e clique em OK. Pronto. Aí você vai trazer para cá a base de dados de todas as ações da Bolsa Brasileira. Bem simples. E aí elas vão aparecer aqui. Tá? Vai aparecer uma aba aqui, você clica e vão aparecer todas as ações, tá vendo? Então você pode fazer o backtest nas ações brasileiras. Então as regras dessa estratégia, ela é bem simples. Você clica aqui, ó, onde tem gráfico e estratégias aqui, é porque tá em inglês, né? Você clica nessa setinha, aí você clica aqui, nova estratégia por regras, que aí a gente vai definir as regras da nossa estratégia. Clicou aqui, bem simples. Ok, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em Buy at Mercado, nós vamos comprar, né? Clica aqui e arrasta para esse campinho branco. Nós vamos comprar quando? Coloca aqui, ó, Conditions, né? Em condições. Nós vamos comprar quando? Quando o indicador RSI, tá vendo? A penúltima opção, né? O índice de força relativa estiver na região de sobrevendido, colocamos aqui. Período do RSI 2. Qual a região que ele precisa estar para a gente entrar em operação de compra, né? Ele precisa estar abaixo, ou seja, precisa estar abaixo da região de 25, que é abaixo da região de sobrevendido. Ok, e quando é que nós vamos sair? Tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês lá na plataforma, vou falar agora. Nós podemos sair também do RSI, nós podemos sair dessa estratégia ou quando ela acionar a nossa ordem de alvo, né, que pode ser o stop também, né, tem a opção de 5%, ou quando passar 7 dias da operação. Quando passar 7 barras no gráfico diário e não acionar o seu alvo, você sai da operação após 7 dias, tá? Então é que nós podemos vender o fechamento da 7ª barra, clicando aqui, o preço está aberto a 7 barras, né? A barra mais velha é equivalente aqui em 7. Número de barras, nós colocamos 7 barras. Ou nós podemos sair quando o preço acionar the price is high, o preço está mais alto do que algumas barras anteriores, né? Então nós clicamos aqui e clicamos, o preço está mais alto do que as últimas 2 barras anteriores, né? Não no fechamento, e sim na máxima. Colocamos aqui high e 2. Pronto, checou aqui, né? RSI, quando o preço fechar, né? Clicar aqui, ó, em fechar, ele fechar abaixo da região de 25 de 2 períodos, nós compramos e saímos, ou quando ele desenvolver 7 barras da operação e não acionar o take, ou quando o preço tocar na máxima dos 2 últimos dias. Aí clicamos aqui em Run, né, para verificar a estratégia. Maravilha. Já clicamos aqui nessa primeira ação, por exemplo, e olha só, aqui tem o backtest. Aqui é o backtest do último ano. Eu posso colocar aqui vários anos atrás. Vamos deixar um ano mesmo, né, os últimos 12 meses, e vamos colocar aqui, vamos escolher aqui algumas ações. Vou colocar aqui a ação Unipar, por exemplo. Unip 3, eu gosto muito da Unipar 3. E aqui, ó, entrando com um capital aqui de 100 mil reais, por exemplo, no último ano você teria ganhado 33 mil reais. É aqui, não é nessa área de buy and hold, tá? Aqui tem buy and hold para a gente fazer a comparação. A nossa estratégia do RSI 2 é essa aba aqui, ó, todos os trades. Observe que no último ano deu 29 trades, sendo 20 trades com acerto, né? Então a taxa de acerto em 68%, e 9 trades que deram errado. Então a taxa de loss de 31%. Se eu colocar aqui, por exemplo, dos últimos 10 anos, olha só o resultado que temos, ó. Dos últimos 10 anos, aqui nós teríamos com um investimento de 100 mil, né? Fazendo as operações com 100 mil reais.
teríamos ganhado 495 mil. Aqui é o lucro líquido, porque observe que ele já abate as comissões, né, emolumentos, taxas, etc. Então, ao longo desses 10 anos, nós pagamos R$ 4.165 de taxa e sobrou aqui líquido para a gente 495 mil. Aqui o buy and hold, como o buy and hold é uma operação que você tem um risco máximo, né? Observe que de drawdown aqui do buy and hold, você teve um drawdown de 1.400.000, porém você lucrou aí 7 milhões ao longo desses 10 anos, né? Mas o drawdown do buy and hold é muito maior. O que é drawdown? É quando a operação vem contra você. Aqui, como essa estratégia ela é bem protegida, significa que ao longo desses 10 anos, só R$ 58 mil veio contra você. Já o buy and hold, olha só, 1.400.000. O buy and hold você assume um risco maior porque você entra, buy and hold é comprar e segurar, né? Então você compra e segura. Se acontecer alguma coisa, a operação cair, como aconteceu com o IRBR, por exemplo, ó, vou colocar aqui IRBR3, né? Que é IRB. Olha só. IRB estava indo muito bem, só que de repente IRB caiu. Então a pessoa que estava comprando IRB para levar para o longo prazo tomou um pau do caramba, né? Então no último ano aí a pessoa já perdeu quase 100% do seu capital. Aplicando 100 mil, ela já perdeu 86 mil. Então já perdeu 86% do seu capital. Sendo que IRB era uma operação muito boa, mas teve todo esse escândalo e etc. Então é por isso que você precisa analisar direitinho para você entrar em boas companhias. Agora vamos colocar aqui, por exemplo, ó, Petri 3, que é uma ação de boa companhia. Ó. Clicar em Go. Observe que nos últimos 2 anos, com 100 mil reais, você ganhou aqui 82 mil reais. Um drawdown apenas de 8 mil reais. Então um risco muito baixo. Um drawdown de 8 mil. Já o buy and hold ganhou mais, observe que ganhou muito mais, é por isso que não dá pra gente competir com o buy and hold, porque o risco do buy and hold é super alavancado, né? E o buy and hold é uma outra estratégia. Eu sou investidor também do buy and hold, tenho ações que já tem vários anos na minha carteira, nunca vendi porque me pagam dividendo, são muito boas. Então, eu analiso uma empresa também para entrar como sócio, mas eu separo parte do meu capital para eu fazer operações de day trade, operações de swing trade. E observe aqui, nos últimos 2 anos em Petrobras, tivemos uma taxa de acerto de 82%, né, em 49 operações e uma taxa de loss de 27%. Então, nós estamos falando de 13 loss apenas para 35 operações vencedoras, né, um total de 48 trades. Olha só aqui, ó, 44 mil, taxa de acerto de 60%, colocar aqui, né, Febasa, PS4, olha só, nos últimos 2 anos, 87 mil reais, taxa de acerto 68%, aí eu posso ir clicando aqui, ó, do lado, e aí eu posso ir acompanhando os resultados, tá vendo? Nessa aqui, ó, banco ABC, aqui, ó, observe que aqui teríamos perdido e o buy and hold ganhou dinheiro, né? Aqui nós perdemos, o buy and hold também perdeu os últimos 2 anos. Vou colocar aqui no último ano, nos últimos 12 meses, né? Posso colocar assim no último ano, ou posso clicar aqui em mês, né? E digitar aqui 12, da mesma coisa. Aqui, ó, ganhamos, buy and hold ganhamos, só que ganhamos menos do que o buy and hold, né? Em agro. Aqui, né? Nessa ação, nós já teríamos ganhado 10 mil reais no último ano e o buy and hold perdeu 52 mil reais. Então, é uma estratégia diferente que entre operações diferentes. Maravilha, time? Então, recapitulando rapidinho, analise a ação de bons fundamentos. Eu vou deixar o PDF lá no grupo do Telegram, não deixe de entrar para você conferir. Em seguida, coloque no gráfico da empresa, já selecionado uma empresa boa, porque observe que tem empresas que são ruins, não dá certo. Faça o backtest nessa empresa que você escolheu, mesmo se a empresa tiver bons fundamentos. Por exemplo, a Agro é uma empresa que tem bons fundamentos, porém para essa estratégia não foi muito boa, né? Então, faça o backtest na ação que você escolheu. Se você quiser ser trader profissional, você precisa trabalhar duro, você precisa fazer backtest, precisa testar, porque um excelente resultado só vem depois de um trabalho duro. Maravilha, time? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. Deixa aquele likezão, inscreva-se no canal se você não é inscrito e tamo junto. Até o próximo vídeo, um grande abraço.